dominação que pesa sobre a mulher, Paulo Freire reconhece que o homem, quando quer falar em transformação, não pode sequer pensar, oprimir as companheiras de vida, trabalho e ação. Estar atento ao falar, vivendo em educação. Somos iguais naturezas, somos iguais em sofrer, somos iguais na verdade, somos iguais no fazer. Também na transformação, iguais queremos viver. Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando mais um dia do primeiro Colóquio Internacional de Pesquisa em Educação, segundo Colóquio Nacional de Pesquisa em Educação e o 10º Colóquio Regional de Pesquisa em Educação, com a temática Novas Perspectivas para a Educação. Como reinventar-se em contextos desafiadores? É uma pergunta que não é muito cara nesse processo. Nesse primeiro momento, do matutino, será marcado pelo entrelaçando saberes, políticas identitárias e suas identidades, logo ao raiar do dia, o que me faz parafrasear Mãe Estela de Oxóssi. O raiar do dia é um momento de grande e de boa energia. Então, sigamos o nosso dia com boas energias, emanadas com a presença das professoras doutoras Edila Ergert e Sueli Messeber. Nesse primeiro momento, eu quero apresentar a nossa convidada, professora, que é pós-doutora em Estudos das Mulheres, doutora Edila Ergert, professora da PUC, doutora também em Teologia pela Escola Superior de Teologia, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em Pedagogia, professora da Escola de Humanidades da PUC Rio Grande do Sul, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, coeditora da revista Biograf, coordenadora do Fórum Sul no biênio de 2017 e 2018, e pesquisa a produção do conhecimento naquilo que pode ser definido como aprender fazendo, realizado majoritariamente por mulheres em atividades criadoras e artesanais. Estuda a história das mulheres e da produção. Seja bem-vinda, professora, ao nosso colóquio. É um prazer e, desde já, nós agradecemos em nome da Fundação Visconde de Cairu. Seu microfone, Pro. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria de agradecer o convite e eu pergunto se eu posso compartilhar a tela. Sim, sinta-se à vontade, professora. Questões. Eu também quero dizer que eu não faço essa apresentação sozinha. Eu tenho tido professoras que, algumas delas fazem parte do meu grupo de pesquisa, outras eu conheci na própria instituição, na PUC. Eu quero citar aqui a Aline Lemos, de La Libera, da URGS, e a Márcia Alves da Silva, da UFPEL, e a professora Caroline Marim, da PUC. Né? Então, eu coloco um pouco a ideia de que a centralidade do conceito de experiência é determinante para a gente se localizar por que quando as mulheres entram no espaço da academia, e especialmente as mulheres que têm consciência política do porquê que elas estão entrando nos espaços públicos, né, o conceito de experiência vai ser tão importante para produzir teoria, né? E aí a gente tem chamado esse campo, então, maior das teorias feministas, né? Porque elas se produzem a partir dos feministas ao longo da história. Né? Então, quando a gente pensa que a experiência, ela sempre é colocada como uma coisa oposta ao conhecimento racional, que a modernidade, especialmente, alijou a ideia de que a vida cotidiana, e especialmente a vida do mundo privado das mulheres, era uma coisa que não podia aparecer na lógica de um conhecimento estruturado, né? As feministas vão dizer que não, né?
Então, quando a gente pensa esse aspecto, a gente vai ter autoras como essa que está citada aqui, né, As Vozes da Experiência, mas eu gosto também muito da Ivone Gebara, no Brasil, né, que vai trabalhar, por exemplo, a questão da experiência da vida ordinária, né? Então, a gente produz uma compreensão onde, no geral, quando a gente vive a vida na produção do conhecimento e na pesquisa, a gente começa a criticar, né, como lugar de pesquisadoras e dizer que a experiência masculina não é universal, né? Porque é o que a gente aprende, né? Ou seja, a língua portuguesa, especialmente, mas as línguas em geral, a gente aprende a escrever certo no masculino. Então, e a gente aprende a falar corretamente sempre usando o masculino. A norma, né? A norma é masculina. Então, a gente diz, bom dia a todos os professores, todas as mulheres estão se sentindo incluídas, né? É assim que a gente aprende e a gente normatiza essa compreensão. Então, é justamente desse lugar que as teorias feministas vão tentar recolocar a experiência das mulheres nesse mundo de produção de pesquisa. Então, por isso que as mulheres, especialmente da década de 60, né, as mulheres dos movimentos feministas vão dizer que o pessoal é político, né? Isso é bem importante, porque é aí que a gente vai entrar na compreensão do que é experiência para nós, né? Então, se pergunta, mas quem é o sujeito, né? Quando a gente vê várias coisas aqui, subindo na tela, né? A gente vai recolocando mais aspectos que, até então, a compreensão da experiência do mundo masculino tinha outra perspectiva com essas perguntas em relação ao sujeito, né? Então, são aprendizados que eu tenho chamado que são tensionados no ato do pesquisar. Ou seja, nós estamos nos formando dentro de uma compreensão onde a gente trilha e conjuga o que lê, né? Fazendo com que as produções, e especialmente no Brasil, a gente vem, nos últimos 25, 30 anos, compondo uma bibliografia, né? Não só do mundo do norte, né? Ou seja, especialmente da produção feminista branca, intelectual do norte, tanto dos Estados Unidos, Canadá e Europa, mas especialmente nos últimos 10 anos, nós na academia estamos, de fato, aprendendo com as mulheres negras, com as mulheres indígenas, ou seja, estamos rearticulando essa perspectiva também das experiências de muitas outras mulheres, né? Então, essa perspectiva de que uma empiria, ela está situada, né, num contexto, e eu vou aprendendo a observar essas realidades a partir do que um bom time, né, de mulheres feministas já sistematizou e a gente vem lendo, né? Então, por isso que, quando eu penso que a experiência tem todos os aspectos políticos, psicológicos, cognitivos, né? Quando foi lido ali a minha apresentação, ou seja, eu acredito muito que o que se traduziu na pedagogia, lá no início do século XIX, com a escola nova, ou seja, o aprender fazendo no mundo da experiência das mulheres é diferente e precisa ser enxergado como cognição na discussão da alfabetização, na discussão do processo de aprendizagem em sala de aula, né? Então, assim, são essas portas que se abrem e janelas que se abrem também, né? Então, para mim, eu tenho muito presente que essa experiência ela precisa estar consciente, a gente precisa pensar sobre ela,
né? Se a gente não pensa sobre ela, a gente torna essa experiência invisível, a gente transporta ela para o piloto automático e deixa de prestar atenção que essa experiência seja um elemento para nós pensarmos o processo educativo, nosso e de todas as pessoas, né? Então, especialmente quando a gente recorta, né, a partir da década de 60, quando as mulheres problematizaram a questão da saúde reprodutiva, do direito ao corpo, né, muitas coisas começaram a aparecer no espaço de pesquisa nas universidades. Então, assim, a violência contra as mulheres, ela começou a aparecer como tema, quando antes, e dito e pensado a partir das mulheres, né? Então, essas são as coisas que a gente precisa estabelecer como recorte histórico, né? Então, aqui eu trago a questão que eu cito a Ivone Gebara, que ela traduz muito bem quando ela chama da epistemologia da vida ordinária, né? Que vai provocar a visão e trazer mais para frente o entendimento da visão do mundo patriarcal, onde as mulheres vivem dentro desse mundo e já se acostumaram a viver dentro desse mundo. E, nesse sentido, é que a gente precisa tensionar uma outra rede de significados a partir das problematizações teóricas do mundo das mulheres. Então, quando a gente denuncia, hoje em dia, né, já desde nossos diferentes lugares, como vocês hoje aqui estão produzindo um debate sobre pesquisa em educação, né? O campo feminista denuncia o racismo, né? E as mulheres negras denunciam o racismo dentro do próprio movimento feminista, né? E que começam, e nós no Brasil temos uma mulher muito importante que se chama Lélia Gonzalez, que já na década de 90 sinalizava para a importância desse entrecruzamento de raça, sexo, né, gênero e classe. E nós temos uma outra professora da década de 60, que é a Eliette Safiotti, né, que na tese de doutorado dela, ela vai já anunciar por pesquisa do cotidiano do trabalho das mulheres, especialmente no mundo ali de São Paulo, sobre esse cruzamento também, né? Gênero, classe e raça. Então, assim, no Brasil nós temos pesquisadoras de longa data que nos entregam aspectos diferentes já do que o mundo do norte, que eu chamo aqui, né? Mundo eurocêntrico, e das próprias mulheres brancas e de classe média. Então, assim, essa marginalidade, né, ela precisa vir à tona nos nossos recortes de pesquisa de uma forma consciente, né, para que essas invisibilidades elas entrem no espaço do debate da produção do conhecimento, né? Então, aqui, só para traduzir um pouquinho mais em nomes também, né? Eu lembro a importância da Bell Hooks, né? Que tem atualmente, então, no Brasil, a própria ANPED, a Associação Nacional de Pós-Graduação, tem trazido outras mulheres. A Bell Hooks ainda não chegou na ANPED, mas ano passado, ano retrasado, veio a Collins, né? Que problematizou muitas questões e que é contemporânea à Bell Hooks, a Angela Davis. Então, são três grandes baluartes aí, já dentro dessa experiência de conhecimento sistematizado a partir do mundo das mulheres pretas, né? E o quanto que a gente tem em pessoas como a Glória Anzaldo, que é uma chicana, então uma mulher mexicana que foi viver nos Estados Unidos e que vai reivindicar a questão das políticas culturais das mulheres de cor, né?
E a Glória Anzaldo, além disso, vai trazer a problematização do mundo das mulheres lésbicas, né? Então, assim, expressando aí um outro recorte que também não é muito situado quando a gente pensa nesse bloco homogêneo, que nunca é homogêneo, das pesquisas no campo feminista, né? A Maria Lugones, então, uma pesquisadora argentina bem importante, que dialoga com o Quijano, com os descolonialistas, e que vai fazer o contraponto ao Quijano e aos homens que traduzem toda a discussão das teorias descoloniais, né? Ela vai dizer de novo, ela e muitas outras, e nós que estamos hoje em dia lendo, que essa descolonização precisa ter presente que, e a Glória Anzaldo diz isso também, né, que a gente não pode romantizar o mundo indígena e o mundo das tradições, mesmo do campo negro, né, que ele também, em boa medida, é patriarcal, né? Então, as mulheres negras, as mulheres indígenas denunciam novamente ali dentro a própria exploração e subjugação das mulheres, né? Então, o Chandra Mohanty aqui, do mundo que discute a questão das narrativas das experiências indígenas, né? Desconstrução do feminino patriarcal, que é a Margarita Pisano, uma chilena, e a hermenêutica feminista bíblica, né? Que aí a gente encontra, e eu como sou desse campo da teologia também, eu cito aqui a Elizabeth Fiorenza e a Nancy Cardoso, né? Ou seja, como que é pensar a leitura e a interpretação bíblica a partir da experiência teórica feminista, que então a gente chama de hermenêutica feminista, né? E aí eu quero entrar com uma palavra que eu tenho utilizado e brincado com ela, né, que é uma palavra do campo técnico da tecelagem, portanto, eu estou trazendo uma palavra que vem do mundo da experiência das mulheres trabalhadoras no artesanato, né, ou seja, a tecelagem, ela, na história milenar, ela é muito mais estabelecida na experiência do mundo das mulheres, e essa palavra bastante ambígua, interpenetrar, ela sugere justamente essa trama, né? E a trama, para mim, ela é muito cara nesse aspecto de pensar a produção na pesquisa, na área da educação ou na área da teologia, como eu tenho me debruçado também, com muitas aprendizagens desde a história de vida, história oral, antropologia, obviamente, né? Mas essa trama que a gente aprende a pesquisar, tendo que colocar muitas navetes, esse pauzinho aí com esse recorte, esse fio que entrelaça, a agulha que passa por entre a preparação desses fios, que é o urdume, né? E a gente precisa entrelaçar essas coisas e ter consciência que elas se entrelaçam, mas que elas não são uma coisa só. E eu trago justamente essa experiência cotidiana para dentro da teorização. Vocês percebem a sutileza com o que eu quero mexer, né? No sentido do nosso ateliê entrar no ateliê da oficina acadêmica, né? E a gente conseguir, de fato, estabelecer um outro tipo de linguagem, inclusive, né? Então, eu venho nesse meu argumento, né, dizendo que os estudos feministas criaram o confronto e estabeleceram um mal-estar em tudo que parecia muito harmônico, né? Nesse silêncio, a gente vivia essa subordinação e uma subserviência que o movimento de mulheres de muitas cores e de muitas possibilidades quebrou. E isso é, sim, um aval que eu daria assim, ao longo da história, que é desse movimento social, né? E por meio dessa entrega dessas mulheres que já foram, inclusive, já são nossa história nesse recorte, a gente tem condições de olhar tanto para a empiria de hoje em dia, que eu posso ir para a minha escola ou para meu grupo de
terceiro setor de produção de economia solidária, como eu também posso entrar num texto produzido por uma mulher no século XIV e buscando nela a cumplicidade e tentar entender como que essa mulher conseguiu anunciar coisas que já lá naquele tempo apontavam para o machismo e a percepção de que os homens dominavam e subjugavam as mulheres, né? Que traduziam na vida das mulheres uma vida indigna, né? Então, graças a esses muitos feminismos, né, em cada país, em cada lugar, a gente aprende que não há uma história única, como já num lindo TEDx a Chimamanda nos conta, né? Então, essa é uma aprendizagem que eu quero estabelecer nessa manhã de sábado como potencializadora. Para quê? Para a autoria de nós nos fazermos presentes como mulheres, seres humanas pensantes, da vida e na vida, né? E que temos o que dizer, né? Então, cito essa nossa parceira latino-americana aqui, que vai dizer que nós temos um exercício de um fazer equitativo nesse mundo social, onde a centralidade da experiência do mundo dos movimentos feministas geram a mudança. E a gente deve fazer pesquisa, assim como no campo popular e da educação popular, aprendido com o nosso bom e velho Paulo Freire, né? A gente faz pesquisa para transformar a realidade para melhor, né? Então, tem um compromisso de pensar uma vida de forma geral transformada, né? E aí eu trago como recorte para pensar o exercício, então, de análise dos nossos materiais, tanto quando a gente faz a pergunta, independente aqui se é uma pesquisa atual, quando eu faço uma pesquisa conversando com as pessoas, como quando eu olho um texto histórico e também vou fazer uma pergunta para aquele texto, né? Bibliograficamente falando. Então, assim, eu preciso exercitar metodologicamente a suspeita, eu preciso exercitar a recuperação da memória e da tradição esquecida, né? A gente necessita desenvolver a crítica e a transformação de conceitos, né? E repensar o modo como a academia opera. Então, e para repensar o modo como a academia opera, eu preciso entender, inclusive, obviamente, como é que a academia opera, né? E aí a gente deve se autoavaliar e imaginar criticamente, anunciando outras maneiras de interpretar o mundo, né? Então, essas são as mínimas condições para a gente pensar a partir da experiência do campo teórico, pesquisar, né? E aí eu lembro da Célia Amorós e da Maria Garcia, as duas da Espanha, né, que elas dizem num texto isso, que conceituar é politizar. Ou seja, quando eu conceituo, eu estruturo aí a minha visão de mundo e eu estou politizando essa construção teórica, né? Tornando-a verdade, né? E já um pouco mais para o fim da minha fala, eu quero falar dessa questão do autobiográfico na experiência, né? Porque é isso, se eu trago a experiência é porque eu trago a minha história, né? Se eu busco entender na minha pesquisa em educação como se dá um determinado fenômeno e eu considero, né, que a experiência é fundante, eu preciso escutar a experiência do outro, né? Então, quais são as minhas... a palavra que me vem é quais são as minhas... como que eu vou afinar esse olhar, né? Para mim mesma, então, assim, se eu quero que o outro conte e a outra me conte a história, eu preciso exercitar também, eu preciso contar a minha, né? E passar por essa experiência.
porque é muito... a criação dessa empatia é muito determinante, né, para que essa produção se faça, esse entretecer, né, esse interpenetrar, se produza com essa consciência, né? E aí eu tenho dialogado com essa mulher, Marie-Christine Jossot, que já veio para o Brasil, e o Eliseu Clementino, da UNEB, da Bahia, trabalha com, e nós somos parceiros no campo dos estudos autobiográficos, né? Então, assim, eu estabeleço nesse campo dos estudos autobiográficos esse lugar onde as mulheres conseguem estabelecer o diálogo com essa questão da epistemologia feminista, né? E aí, inclusive essa chamada que eu coloquei aí, a transformação de si a partir das histórias de vida, é uma chamada que a Christine Jossot tem num artigo de 1999, se eu não me engano, né, que é isso que diz aí, ou seja, eu vou contando a história e eu vou me distanciando da história e me enxergando, e isso gera transformação, né? Isso é pedagógico, e a gente vai produzindo aí um outro campo, que é o campo das pequenas mudanças, né, que podem acontecer, e eu acredito nisso, né, de que a gente precisa colocar a nossa energia nessa escuta de histórias, né, introduzindo, então, a busca de se perguntar sobre o que acontece nessa história contada, né? E aí que a gente está produzindo conhecimento, ou seja, a gente está produzindo uma outra epistemologia, né? Uma outra epistemologia que vai dar acesso muito mais concreto a esse singular plural, né, em movimento, de mulheres e de todas as mulheres aqui. Eu vou entender o campo aberto para todas os desdobramentos do que se define hoje em dia como mulheres, né, e como homens, inclusive, e repensando aí a nossa capacidade de sistematização do conhecimento, né? E lembro aqui, obviamente, que a gente, por ser uma questão que se atravessa com as experiências de pesquisa ao longo da história latino-americana e brasileira, eu, claro que não vou poder não reconhecer a tradição da pesquisa participante, né, da pesquisa da área da educação popular, que vai fazer o diálogo com o debate descolonial, né, e que, na ligação com mulheres como a Glória Anzaldúa, vai traduzir a experiência colonizadora patriarcal sobre as mulheres, né? Então, sempre de novo esse aporte teórico já estruturado que o feminismo entrega para a academia, né? E quando a gente fala então dessa colonialidade engendrada, que a gente não percebe como latino-americano, como brasileiro subserviente frente ao império de um capitalismo cada vez mais voraz, nos transformando em commodities, né? Nós cada vez estamos vendendo mais grãos e menos produto manufaturado, certo? E então a gente está se tornando a mesma economia que éramos no século XIX, até a década de 30, mais ou menos, né? Do século XX. Então, essa colonialidade, pensando no mundo da vida econômica, ela se expressa em tudo, né? E ela está invisibilizada, a gente não enxerga. E é isso que a Glória Anzaldúa vai dizer em relação também a essa colonialidade engendrada patriarcal que as mulheres vivem, e muitas vezes vivem, inclusive, na produção acadêmica, né? E nós precisamos perceber isso, é preciso enxergar, né? Sem a gente identificar isso, a gente mantém uma lógica de poder já encraquelada, né? E aí eu vou falar um pouquinho dela aqui, que ela
ela, como uma mulher chicana, lésbica, pobre nos Estados Unidos, ela vai traduzir nos textos dela esse impacto que é conseguir contar a sua história, né? E ela tem um texto muito forte na revista Estudos Feministas, que ela diz isso, o que eu escrevi aqui, ela diz que as mulheres precisam trazer as tripas para fora, né? Trazer a raiva, a dor para os textos acadêmicos, né? Então, assim, o que significa quando alguém nos convoca para a gente realmente estabelecer uma outra linguagem da produção de conhecimento com as histórias das mulheres presentes, né? E não fazer aquele texto amorfo que ninguém consegue perceber o que se passa na vida dessa pessoa quando ela produziu aquele texto, né? Então, por isso, volto, né, para o que é o autobiográfico. Ela autobiografou a sua vida, né, e trouxe o espaço marcado pela dominação vivida por ela, da colonização, que automatizou essa lógica colonial na vida dela, mas que ela identificou e denuncia, né? A denúncia é esse exercício do próprio movimento feminista como um todo, de dizer, isto não está certo, né? Então, essa é a provocação que o paradigma feminista vai fazer para a academia, né? Então, quando a gente... Sim. Não quero te interromper, mas eu preciso... Estou terminando. Tá certo, obrigada. Estou terminando e eu vou dizer aqui que a gente precisa entender que coisas entendidas como supérfluas, desnecessárias, invisíveis, né? Como o avental, o tecido, os fios, os lios deles provenientes, o que era a obrigação familiar, geradora de um aprendizado de cuidar, que não poderia se tornar objeto de estudo tecnológico, hoje pode ser, né? Hoje ele pode se estabelecer como eixo complexo para a gente repensar o que significa isso. Especialmente nesse tempo de pandemia, que a gente está dentro de casa, a gente vê a complexidade que é, e as professoras nos ensinam para as famílias o quão complexo é ensinar, porque agora as famílias, na vida privada, estão percebendo o que é a complexidade do ensinar, né? E esse é um fazer pensar que o mundo dos paradigmas e dos conceitos teóricos, né, que só se produziram por causa da experiência, foram trazidos pelos movimentos das mulheres negras, das mulheres indígenas, que ainda muito pouco estão nesse mundo acadêmico, e, oxalá, século XXI vai se transformar em realidade. Então, essa é a minha contribuição. Desculpa, eu sigo calada agora. Obrigada, professora Edila. Foi assim maravilhoso ouvir algumas reflexões que a senhora traz para a gente pensar, né? E assim, em suma, são palavras que deixaram marcas com a questão mesmo que a senhora colocou. A produção desse conhecimento feminista, uma produção coletiva, colaborativa, a senhora traz essa reflexão para a gente. É uma ciência, uma produção de uma ciência colaborativa. É interessante as reflexões sobre o masculino universal que está presente nessa ciência e que a gente precisa desconstruir e mostrar essas marcas que tentam invisibilizar a produção científica e acadêmica de nós mulheres. E mais interessante ainda é quando traz esse termo maravilhoso de interpenetrar, convidando nós mulheres a tecermos essa teia maravilhosa de conhecimento a partir de uma rede de colaboração, de uma colaboração com mulheres feministas e sem esconder as nossas dores, né? Nesse processo de produção que nós sabemos perfeitamente o que é isso. Muito, 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 muito agradecida, né? E assim, eu quero convidar a professora Sueli Aldir Mercedes, que é doutora em antropologia, professora permanente do programa de pós-graduação do mestrado de crítica cultural, professora também do doutorado de difusão do conhecimento,
é coordenadora do grupo de pesquisa Enlaces. Seus interesses de ensino e pesquisas estão na área de sexualidade, homocultura, masculinidades, relações de gênero, corpo, relações étnico-raciais, bainidade, fluxos migratórios, e vem desenvolvendo projetos como trabalhar por conta própria, às vezes de empreendedor e empreendedoras, né, por necessidade, o Disque 100, a bainidade e a empreendedora no seu fazer cotidiano, um estudo sobre os e as microempresárias de estabelecimento da cidade de Camaçari, construção da tecnologia social com microempresárias, conexões com produções e aplicações de conhecimentos colaborativos na interface com setores desfavorecidos da nossa sociedade, masculinidades em corpos femininos e suas vivências, estudos sobre os atos performativos masculinos reproduzidos pelas mulheres na cidade de Alagoinhas, Camaçari e Salvador, e o Enlaçando Sexualidade e Educação Básica. Então, eu convido a professora Sueli Messer para trabalhar aqui, proferir a sua palestra, que vai trabalhar entre celebridades e consumidores, notas sobre políticas identitárias. Seja bem-vinda, professora Sueli. Obrigada, Zete. Bom dia. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos. Eu estou imensamente feliz pela palestra de Ângela, porque é muito parecido com o que a gente tem feito, né? Então, assim, eu vou dar uma continuidade, até porque a gente pertence à mesma epistemologia, que é a epistemologia feminista, e vou pensar dentro dessa perspectiva feminista, e vou dizer bem claramente o que, para mim, na verdade, foi muito interessante na fala de Ângela, que tem a ver com o que Zé estava falando, que em outra perspectiva seria as alianças, né? A gente não faz um conhecimento solitário, a gente faz conhecimentos e com bastante clareza nesse sentido, que é um conhecimento colaborativo, um conhecimento com alianças. Eu vou falar uma coisa que Donna Haraway, né, que é uma feminista, e ela se coloca, né, nesse lugar e, enfim, produziu muitas questões dentro do feminismo, e uma das coisas que ela coloca é a questão do conhecimento localizado, né? Então, para a gente, isso é um conhecimento bastante caro, porque é o que Ângela nos trouxe, né? Que é o conhecimento das comunidades, né? Um conhecimento é um saber de dentro, né? Um saber, na verdade, parcial, um saber situado, que aí entra em contrapartida, na verdade, com um conhecimento que é universal, né? Então, pensando um pouco sobre isso, eu vou tentar, na verdade, não trouxe os slides, não fiz. Eu vou trazer algumas falas minhas que eu tenho feito durante esse período de pandemia, né? Que a gente tem como obrigação, né, se aprofundar mais nessas questões epistemológicas, já que, em certa medida, a gente não está no campo da saúde, que é um campo também que hoje, né, é um campo também praticamente de mulheres, né, porque é o campo do cuidar, e a gente está pensando, na verdade, na área de enfermagem, enfim. Mas o que eu trago para vocês é assim, não muito diferente do que a Ângela trouxe, é a perspectiva neoliberal, né? Como que a gente entra nessa perspectiva neoliberal, né? Como que a formação de identidade nesses momentos, né, tão perigosos, né? E como é que a gente, na verdade, pode pensar esse novo conhecimento a partir dessa perspectiva que é da aliança, né? Da aliança entre nós, aliança entre pessoas que acreditam no mundo que a gente pode ter em mente ou em visão, um mundo que abraça a justiça social, a justiça erótica, a justiça racial, a justiça de gênero. Então, são essas, a justiça religiosa, né, a justiça da própria ciência. Então, assim, são esses conhecimentos, são as produtoras e produtores de conhecimento, né, que a gente busca. E nesse momento, né, que a gente está vivendo no país, eu vou remontar uma história que foi narrada por minha mãe de santo, Luísa Gacu, né, que seria, na verdade, justamente como é que a gente vai trilhar esse momento agora, essa história, buscando essa perspectiva neoliberal, né, depois um outro eixo que seria a colisão. Bom,
eu começo com esse mito, digamos assim, né? Há um tempo, Luísa Gaiku já morreu, tem um livro, inclusive, sobre ela, sobre a biografia dela, escrita por uma filha de santo dela. O que ela nos diz? Né? O que ela remonta? Ela fala o seguinte, né? As pessoas achavam a consulta dela bastante barata, né? A consulta aos oráculos, a consulta aos búzios. Então, começaram, na verdade, a colocar e dizer para ela que ela deveria aumentar a consulta, né? Que ela deveria, na verdade, entrar nesse âmbito pensando, né, em um certo lucro, digamos assim, que é assim que funciona o sistema capitalista, né? A gente tem algo como lucro, né? Então, assim, o que ela nos diz? Ela nos diz que, então, ela, né, seduzida por essa questão de que, na verdade, ela fazia um bom jogo e que as pessoas, na verdade, achavam que era muito barato e que ela tinha que aumentar o jogo dela. Bom, ela aumentou. Ao aumentar o jogo, né, as pessoas continuavam fazendo as consultas, mas um dia apareceu um senhor, né, um senhor com as roupas bastante simples, né, e ela, então, começou a jogar para esse senhor, né? E, no final, esse senhor passa para ela o valor antigo da consulta. E ela olha, então, para ela olha, então, para ele e questiona. Aí ele falou, sério mesmo que você acha que eu vou pagar esse valor? Não, eu pago o valor antigo. Esse é o valor que você tem que cobrar. Aí saiu, né? Quando ele sai, ela se pergunta, meu Deus, certamente esse foi um sinal do meu orixá, que é o Omolu, né? Eu tenho que, de fato, lidar com aquilo que seja justo, né? E o ser justo era aquele valor daquela consulta. Não era lucrar com aquela busca, mas sim, então, perceber que existe um valor justo, né? E eu fico pensando nesse mito, eu comecei a pensar nesse momento do neoliberalismo, né? Que é, na verdade, você fisgar o outro o tempo todo numa sedução de que, na verdade, você tem que cobrar caro, né? Você tem que, na verdade, entrar nesse jogo e esquecer, né, as outras questões de valores, né? O que significa isso na perspectiva neoliberal? Como é que essa forma de estar no mundo fisga a nossa subjetividade para nos tornar apenas consumidores e VIPs, né? E é essa aí que eu adentro um pouco sobre essa questão, né? E penso exatamente que pensar, né, Luísa Gaiku e a história dela como um momento central para se inaugurar aqui, inclusive assim, no pensamento mais local, situado a Bahia, pensar como é que a gente pode entender o próprio empreendedorismo ou a questão do empreender, que eu acho que é isso, na verdade, o grande giro, né, que a gente pode, enquanto educadores e educadoras, se apropriar desse campo e pensar assim, o empreendedorismo, né, que é um campo que está crescendo muito, é apenas mais um momento do capitalismo sendo implementado pelo neoliberalismo. Como é que funciona isso, né? Como é que a gente pode lidar, nesse momento, com essa questão exatamente, né? De se pensar como o neoliberalismo fisga, de fato, as subjetividades e nos deixa completamente nu, né? No sentido de pensar assim, bem, não temos mais humanidade, porque a gente vai estar no âmbito de um mundo que se move pelo lucro, se move unicamente pelo lucro, se move numa tentativa de se pensar que eu preciso, inclusive, explorar o outro, né? E um capitalismo muito predatório, na verdade, eu estou pensando, na verdade, nesse sentido, né? De se imaginar qual seria, na verdade, esse contexto que a gente está, porque se você tem como base, né, não mais, né, a perspectiva das fábricas e das indústrias, mas sim, né, e eu vou pensar na Bahia, inclusive, como um trabalhador formal e a formação de tecnologias, como é que a gente pode se livrar dessa peste, na verdade, de que a gente está produzindo apenas por produzir, né? Apenas
não visando o bem viver, nem o viver bem, né? Mas visando essa ideia de lucrar sem um movimento de se repensar enquanto gente, se repensar enquanto pessoa, né? Porque foi isso, aí se a gente vai remontar, vamos remontar novamente o mito, quando você, na verdade, se encanta e seduz, né, e quer, na verdade, esse canto da sereia, que é, na verdade, essa coisa ornamental do capital, né, e por isso esse mundo VIP, esse mundo do consumismo desenfreado, a gente pensa somente na beleza, né, numa beleza que é vazia, né? E como fazer alianças nesse momento? Como se pensar fazer alianças no momento onde, né? E a gente, na verdade, tem que prestar bem atenção no que aconteceu nesse momento. O que o capitalismo predatório nos levou? Não levou, na verdade, a um momento completamente crítico, né? Nenhum contexto, na verdade, mas assim, o que esse contexto, inclusive, da pandemia nos faz perceber, né? Existe uma violência explícita, né, em relação às mulheres. Existe, na verdade, uma crise ambiental fortíssima, né? O que a gente pode pensar, né, nesse mundo e nos garantir, na verdade, pensando saltar esse mundo? Porque esse mundo que, na verdade, foi transformado nesse momento nos deu realmente a pandemia. Será que vale a pena, né, estar ainda pensando na perspectiva neoliberal de formar apenas consumidores e celebridades, né? Nós, educadores, como pensar isso? A gente está o tempo todo, na verdade, sendo bombardeado que precisa de empreendedores, empreendedoras. Mas que tipo de empreendedor se está colocando aí, né? Esse empreendedor jupiteriano, que tem um valor simbólico, que, na verdade, pensa, é tudo um mérito, né? A gente pensa realmente no mérito, né? É um movimento meritocrático que está aí posto, né? Eu me assustei recentemente porque é prêmio de honra ao mérito. Prêmio honra ao mérito, né? Isso é muito perigoso, porque quando você pensa em honra ao mérito, você pensa que esse indivíduo nasce sem alianças. É ele o vencedor. Aí a perspectiva vem, a perspectiva bastante neoliberal estadunidense, né? Que é, na verdade, o caminho para a gente desumanizar a todos e a todas, né? E esse caminho é realmente perturbador, né? Porque eles não nos faz pensar em aliança, porque imagina que o fracasso é por conta do próprio sujeito. A gente está evocando, como a Edila falou, a ideia de sujeito ou sujeitas, né? Mas como, né? Se nesse momento, ao evocar, e a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essa questão, esse sujeito vencedor, esse sujeito que sem marcas, né? Esse sujeito, na verdade, que não tem uma relação com o mundo econômico, né? Um sujeito que passou da relação escravocrata para um capitalismo do empreendedorismo. De que forma são esses saltos? Eu estou pedindo que a gente, na verdade, pense como educadores e educadoras, como, na verdade, o movimento para se pensar em empreendedorismo, empreendedor, significa, na verdade, entrar numa grande armadilha, né? Que é a armadilha, na verdade, de como a ideia do jupiteriana, que é, na verdade, esse sujeito que é criativo, esse sujeito que sai, que não precisa, na verdade, né, das políticas públicas, né? Porque é um sujeito que, por si mesmo, ele é o super-homem, a super-mulher, a Mulher Maravilha, né? Então, a ideia, na verdade, é se pensar esse momento, né, nessa perspectiva, né? E, assim, quais são as alianças possíveis que a gente faz nesse momento, como educadores e educadoras? Onde a base agora é assim, o governo está investindo muito, inclusive, nessa perspectiva do empreender. Mas empreender exatamente com a quem, né? Sem perceber e sem ser crítico das desigualdades sociais, que, inclusive, levou à pandemia, né? Que, inclusive, levou, na verdade, esse momento completamente drástico e trágico da humanidade, né? Quem somos nós, nesse momento, como sujeitos e sujeitas, que está na perspectiva de educar, né? Que está na perspectiva de se pensar o mundo e
no mundo de aprendizado, na sociedade de aprendizado, sem considerar essas questões que nos marcam enquanto mulher negra, enquanto mulher indígena, enquanto essas marcas. Né? Porque se a gente for prestar atenção, e é perigoso, se a gente não trouxer o que Edna trouxe agora como, digamos, um círculo de mulheres, ou na verdade, uma espiral de mulheres, né, que entra, né, nessa perspectiva de uma produção, feminista, né, se a gente entra simplesmente sem pensar nessa espiral de que existe várias pessoas, né, produzindo conhecimento, um outro conhecimento que nos coloca nossas dores, nossas marcas, né, se a gente não pensar nesse tipo de conhecimento, vai cair numa história completamente vazia na ideia do empreendedorismo, que vai ser um empreendedorismo solitário. E daí você vai se pensar, bom, eu não dei certo porque eu sou um fracassado em si mesmo. E para que vale, então, a educação? Para que a gente está pensando sobre essas questões? Né? Ou evocar como, na verdade, pensar em Bell Hooks, inclusive, né? Já que a Edna pensou em Bell Hooks, eu também é uma autora que me apoia muito e gosto muito. E ela pensou o seguinte: e desmemoriados, né? Porque quando a gente entra num circuito, de fama, de ser citado, eu estou pensando nisso dentro da própria academia, a gente esquece, a gente não remete à nossa memória e não vai até a nossa própria comunidade, né? Que lá que nos ensinaram, né? Então, ao meu ver, né, a gente precisa, de fato, né, buscar as alianças e alianças visíveis dentro dessa perspectiva de produção de conhecimento. Né? A produção do conhecimento tem que ser colaborativa. Né? A gente não pode pensar num conhecimento pautado na meritocracia. Né? A gente não pode pensar nessa meritocracia vazia, na verdade, né? De onde já vem, de um lado, os vencedores, do outro lado, os perdedores. Né? E pensar nesse momento é justamente questionar esse paradigma existente que nos levou à pandemia. Né? O que nos leva à pandemia? É justamente a ideia da meritocracia, onde você esquece todos os marcadores sociais, né, que nos prende, né, que nos prende completamente a uma realidade crua e perversa. Né? E, assim, é necessário muito que a educação, que a gente retome, né, com força, e eu fico feliz, na verdade, até pensar em Safiotti, né, porque ela pensa no mundo do trabalho, ela pensa nesses marcadores sociais, né, e isso, para mim, na verdade, é o grande eixo, né, da produção do conhecimento. Né, é se pensar que, na verdade, a gente tem que produzir a partir das alianças que a gente forma, porque o conhecimento científico sempre foi visionário, mas a gente tem que prestar atenção, e eu vou alertar aqui como Dona Haraway, mas nunca foi pensado como exatamente transformador, e transformador em direção ao que a gente pode pensar a uma justiça social, a uma justiça erótica, uma justiça de reconhecimento. Né? Então, como se pensar a produção de um conhecimento sem pensar no conhecimento, sem pensar na produção do conhecimento que seja visionário e, ao mesmo tempo, transformador. Né? Então, assim, para mim, o grande movimento nosso é que a gente possa pensar nessa produção do conhecimento que a gente faz a partir de alianças, né? A partir não de uma única pessoa, né? O que a gente pensar no individualismo insidioso, o que significa estar dentro do paradigma do individualismo insidioso, que é o que tanto Angela Davis, inclusive, coloca. Né? A gente tem que superar isso para que a gente possa efetivamente construir um mundo onde a gente possa estar visando um mundo mais justo socialmente, um mundo mais justo eroticamente, um mundo mais justo racialmente, um mundo mais justo no sentido de uma justiça onde a gente possa, inclusive, questionar essa justiça posta. Né? É uma justiça não vingativa, mas é uma justiça, na verdade, que nos leve a um mundo melhor. Né? Onde a gente possa estar pensando eticamente no viver bem e no bem viver. Né? Como fala Paredes, que é o viver bem
com a ideia de que, primeiro, a gente precisa estar e ser no mundo, né, bem alimentado, porque ninguém, na verdade, vai estar no mundo, né, sem ser alimentado, e isso, na verdade, que o José de Paris nos coloca. Primeiro, a gente tem que pensar nesse viver, nesse ser vivente, nesse ser que merece cuidado, né, que essa é a nossa identidade. A gente pode pensar claramente qual é a nossa identidade enquanto ontologia. Somos seres frágeis, vulneráveis, e a pandemia veio nos mostrar novamente isso. Não somos VIPs e nem consumidores, porque nesse momento teve que ter uma parada. E é preciso, na verdade, parar justamente sobre isso. Para que consumir tanto, para que se pensar tanto e destruir nosso planeta? Então, a gente está pensando na justiça ambiental. Então, assim, já são 9 horas, 4 para as 9, e Zete, Pode continuar, Sueli, se quiser, pode continuar. Se não, pode parar. Sinta-se à vontade. Você está livre. Porque, assim, eu posso só recapitular, né? Porque como eu não fui tão sistemática como Égila, de colocar os autores e tal, que eu achei ótimo. Mas você sinta-se à vontade. Se quiser encerrar, tudo bem. A gente continua aqui. Sem problema. Não, eu só vou, na verdade, pensar, assim, que aliança, né? E eu estou pensando em alianças mesmo, alianças de parcerias, de afinidades eletivas que a gente tem no mundo, né? Que eu vivo pensando constantemente sobre isso, que para mim está aí a possibilidade de fazer um conhecimento colaborativo, que é um conhecimento que, na verdade, a gente salta de apenas ser um ser que inventa, e isso aí o capitalismo é mestre de colocar a gente nessa perspectiva, de colocar o prêmio Nobel para uma única pessoa e não para a equipe dessa pessoa, porque atrás dessa pessoa existia uma equipe, uma articulação de pessoas, né? É uma defesa, para mim, que a gente tem que, na verdade, enquanto educadores e educadoras, perceber que no processo de aprendizado e no aprender constante, né, a gente tem esses outros saberes que a gente precisa trazer para dentro da academia, segundo Deleuze Freud pensa, e que demanda essa, né, desse outro, né, que está aí, né, no social, fabricando e produzindo, e que a gente despreza, né? Então, assim, é só para retomar esses conhecimentos miúdos e pensar que, né, o capitalismo nos levou para uma grande pandemia, que é um momento bastante crítico e que a gente precisa realmente, nesse momento, enquanto aprendedores e aprendedoras, né, do conhecimento, estar atento ao que a própria chamada da pandemia nos diz, né? Que contexto é esse que nos trouxe a explicitação de uma violência contra o meio ambiente, uma violência contra as mulheres, uma violência contra as transexuais, né? Uma violência contra a questão racial. A gente viu, na verdade, uma criança que foi desumanizada porque a patroa, né, pôde colocar ele sozinho no elevador, uma criança de menos de 5 anos. Então, assim, como humanizar, né? Como nos humanizar diante a essa questão? Acho que o grande aprender da gente é realmente colocar em evidência essa outra humanidade, uma humanidade que, né, não pode esquecer que somos, né, seres de cuidado e cuidadores e cuidadoras, né? Somos seres da generosidade, e a gente tem que pensar sobre isso, porque isso nos remete e nos propõe uma solidariedade, uma irmandade, uma sororidade entre nós, né? E, por fim, a relação da compaixão, né? Que a gente pode, na verdade, rememorizar, remontar como ideia de se pensar essa nova fase para a gente, que é educador e educadoras, né? Então, a ideia justamente seria essa, né? Estabelecer pressupostos de pesquisa onde a gente possa estar se reconhecendo no movimento das justiças, né? Da justiça social. Vou remontar aqui. Justiça social, que tem a ver com essa questão da desigualdade, a gente tentar fazer uma equiparação, a questão racial, né? A gente humanizar a todos nós, né? A justiça erótica, que é, na verdade, pensar essas diferenças práticas sexuais, não criticando, mas respeitando, né? Então, na verdade, o movimento é justamente esse, movimento de gênero. Então, eu retomo justamente a ideia das justiças, né, que bailam, né, nesse movimento, e que a gente possa, de fato, efetivá-las em nossas práticas do cotidiano. Ok, Sueli. Obrigada pelas suas palavras, que nos convida a pensar
sobre o capitalismo global e o que significa pensar também sobre os discursos raciais, sexistas, e construir esse projeto patriarcal neoliberal que nós vivemos hoje, né? E pensar também como nós, educadoras e educadores, precisamos refletir sobre essas temáticas para pensar uma outra forma de reexistir dentro desse contexto pandêmico, né? São desafios grandes. Então, ficaram algumas palavras interessantes, né? Colaboração, experiência, comunidade, saberes localizados, conhecimento situado, o interpenetrar, adorei, professora, justiça social, autobiografia, e como a professora nos convidou também a pensar, Lélia Gonzalez, eu diria que a gente precisa pensar a América Latina e pensar as mulheres negras e indígenas, né? Eu gostaria de dizer também, professoras, né, que a impermanência é uma lei do planeta Terra, e tudo passa, Mãe Estela de Oxóssi, e que vai passar esse projeto patriarcal que tenta ofuscar e invisibilizar a nossa produção feminista, a nossa ciência colaborativa. Eu agradeço muito e gostaria que vocês falassem um pouco mais a despedida. Gostaria que a professora se colocasse, porque aqui no nosso chat não tem muitas questões, mas estão parabenizando a fala da professora Edila e a fala da professora Sueli. Passo rapidinho a palavra para a professora Edila. Bom, eu vou terminar com uma imagem, e eu acho que a imagem na nossa cabeça, tá? Eu acho assim, ó, todas nós temos, na nossa experiência, de chegar perto de tecidos que são coloridos, né? E os tecidos coloridos dão uma boa energia para a gente, é uma coisa linda. Sabe que o Brasil foi o país que adotou a chita. A chita não é brasileira, a chita vem da Índia, né? Mas o Brasil, especialmente, foi o país que mais adorou trabalhar com a chita. Eu até estava tentando ver se eu acho o livro agora, de um designer brasileiro que conta a história da chita, né? E o Nordeste, especialmente, é maravilhoso em traduzir a chita de muitas formas, né? Então, quando a gente pensa num tecido como esse, que é colorido, a gente vê essa plasticidade do que seria as cores das alianças. Eu gosto do que a professora Sueli trouxe, porque o conceito de aliança, que nós da pedagogia acho que estudamos muito pouco, e é uma entrega que a antropologia faz para a pedagogia, né? Essas alianças, elas são determinantes na produção do conhecimento, né? Porque a aliança, ela exige um pacto, uma percepção do que é o outro, né? Sem isso, eu não faço aliança. Então, são coisas assim que precisam ficar cada vez mais presentes nisso que a Sueli fala dos pressupostos, né? Os pressupostos epistemológicos na produção do conhecimento, eles precisam vir nas aulas de metodologia de pesquisa, né? A gente não pode simplesmente tornar técnico uma coisa que a própria palavra techne é arte, né? Que é arte. Então, a gente não tem que ficar na ideia da dureza da letra quando a cor superabunda o mundo, né? Então, a gente pensa essa possibilidade da criação do conhecimento desde outro lugar, né? Então, eu quero deixar isso como, de fato, um grande compromisso, um pacto, uma aliança que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós não nos conhecíamos, mas é isso, é a possibilidade da Elisete, da Sueli, do Alex Naldo, que eu fiz uma aliança com ele por causa dos textos que eu lia dele. Eu digo, quem é esse? Né? Então, assim, são essas coisas que são lindas, e o nosso país é tão maravilhoso na possibilidade dessas alianças, né? Então, assim,
Não é por acaso que é um sábado. É maravilhoso, porque hoje é sábado. Obrigada, professora. Obrigada. Sueli, rapidinho para a gente encerrar. Gente, que maravilha. Eu fico com o colorido também do tecelar. Acho que isso é muito bom. Acho que a gente agora compartilha aqui uma aliança. Com certeza. Trazida por mim e por Zete. Zete, muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço em nome da coordenação, né, do colóquio, professora Thelma, professor Alex. Eu agradeço também em nome da Fundação Visconde de Cairu, e nós vamos fazer essa aliança. Quero dizer também às pessoas que vão fazer comunicação que os links das salas já estão disponíveis na página do colóquio, na aba Comunicação. Muitíssimo obrigado. Foi uma manhã, um presente do raiar do dia. Muito obrigado. Boas energias a todas e a todos.